Boa noite a todos. Retornamos para dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, aula 44. Estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 3. E ontem nós iniciamos o subtítulo Separação da Alma e do Corpo, que vai das questões 154 a 162. Então, hoje, dando continuidade, nós vamos ver, então, as questões a partir da de número 157. Nessa questão 157, Kardec vai perguntar aos espíritos: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Essa foi a 156 de ontem. Nós encerramos justamente aí. Eu citei, inclusive, o que acontece conosco quando nós dormimos, quando o corpo físico dorme, que o espírito pode desdobrar-se, né, e inclusive a distâncias maiores. Então, o mesmo fenômeno que nós podemos verificar parcial, né, durante o sono físico de desdobramento, pode também se dar quando o corpo físico já está em agonia, né? Quer dizer, não há possibilidade de continuidade da vida. Então, muitas vezes, a própria espiritualidade já recebe o espírito e este pode se afastar relativamente do corpo, antes mesmo que este deixe definitivamente de funcionar. Então, ontem nós vimos até aqui. Na questão 157, agora sim, Kardec pergunta: no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Então, quer dizer, Kardec quer saber se há um fenômeno comum no momento da morte, quando cessa a vida no corpo físico, seja esse momento um êxtase ou algum influxo, uma aspiração interior que faça com que o espírito identifique que ele está, então, partindo, digamos assim, naquele instante, deixando o seu veículo físico definitivamente. E os espíritos vão responder: muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente, ou seja, quando a pessoa sente, quando o espírito sente que é chegado o momento, que ele está partindo, então, né, que o seu espírito está desligando-se do corpo físico, em geral, os espíritos querem que isso aconteça, e aí tentam auxiliar para que estes laços se rompam de uma vez, para que eles possam se sentir libertos. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Vejam só, ontem nós já tivemos a oportunidade de comentar com vocês alguma dessas respostas que os espíritos nos trazem. E nós comentamos que há algumas diferenças entre a morte natural, na qual há um esgotamento dos órgãos, ou por uma idade avançada, ou por uma doença que muitas vezes se prolonga. Então, que nestes estados de morte natural, via de regra, o que se dá é isso que nós estamos vendo, são as respostas que os espíritos nos dão. Eles se sentem mais calmos, pacificados, sentem essa libertação. No caso agora, se eles intuem, se eles têm essa sensação de que está ocorrendo a morte, né, eles querem, digamos assim, acelerar o processo de desfazimento, eles podem, então, antever esse futuro. Mas nós não temos uma desencarnação exatamente igual à outra. Nós vimos ontem, eu comentei com vocês, que em relação aos espíritos que encontram, né, a morte do corpo físico pela escolha do suicídio, há uma diferença bastante significativa em relação àqueles que partem após findado a sua tarefa. No livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Chico,
O médium André Luiz, entre outras matérias que são tratadas no livro, eu aconselho vocês que leiam, quem tenha curiosidade, toda a coleção André Luiz é belíssima. E esse Obreiros da Vida Eterna, André Luiz aborda 5 processos de desencarnação. São 5 pessoas diferentes. 2 deles espíritas, um católico, uma evangélica protestante, e outro um estudioso espiritualista, mas sem nenhuma religião. E na abordagem destas desencarnações e das características particulares de cada um destes, nós podemos ver, por exemplo, que a espiritualidade, ela não escolhe campo religioso para que esse ou aquele seja auxiliado ou não. Basicamente, nós vamos percebendo que quem você é durante a vida, as suas escolhas, o seu maior desprendimento ou o seu maior apego à vida material, o nível equilibrado ou desequilibrado dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas ações, é que influi diretamente sobre o seu desencarnar. Então, André Luiz, nesse livro Obreiros da Vida Eterna, em determinada altura, quando eles estão já iniciando os atendimentos, né, porque não é feito ao mesmo tempo, eles atendem estes 5 personagens, cada um a seu tempo. Então ele tem a oportunidade de perguntar ao assistente Jerônimo: todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? E nós vamos perceber em Obreiros da Vida Eterna que existe um grupo de espíritos incumbido de auxiliar o desligamento destes 5 personagens tratados no livro. Então, uma vez que André Luiz está fazendo parte desta equipe, que ela vê a especialização dos espíritos que trabalham, e esse objetivo de auxiliar no desligamento, ele pergunta então ao assistente, que era o chefe, digamos assim, da missão, né, se todas as mortes se fazem acompanhar por equipes, como as que ele está participando, quer dizer, equipes de espíritos desencarnados que se dirigem à psicosfera física, ao plano físico, a fim de auxiliar os desencarnes. E o assistente Jerônimo responde para André Luiz que absolutamente reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico, e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte em obediência aos ciclos da energia vital em todos os setores de manifestação. Então, nós vamos perceber aí que, assim como o processo da reencarnação, nós assistimos um relato de André Luiz sobre a reencarnação de Segismundo no livro Missionários da Luz. Mas também naquela oportunidade, André Luiz, questionando os instrutores, ele recebe a informação que nem todas as reencarnações são auxiliadas como a de Segismundo foi. Então, agora, em Obreiros da Vida Eterna, o instrutor Jerônimo afirma a mesma coisa em relação às desencarnações. Então, uma vez que não há reencarnação exatamente igual a outra, também não há desencarnação exatamente igual a outra. Algumas exigem, ou não exigem, algumas recebem o auxílio de equipes específicas, preparadas para esse intento. Mas aqueles que não têm mérito na sua folha de serviço espiritual para contar com o auxílio de uma equipe espiritual para desencarne, vai haver o desencarne seguindo os próprios fenômenos naturais da morte, ou seja, os órgãos físicos deixam de funcionar, há morte física. E começa então a haver o gradual desligamento destes incontáveis filamentos, podemos chamar assim, que ligam o nosso perispírito ao nosso corpo físico. Em geral, via de regra, começa das extremidades para os pontos mais centrais do corpo físico. E nós vamos ver até aqui a descrição de um desencarne do Dimas,
né, que os últimos pontos a serem desligados são aqueles ligados ao cérebro, à mente do espírito. Então, seguindo fenômenos biológicos naturais, terminado esse desligamento, que pode levar menos ou mais tempo, nós já conversamos isso na aula passada, em relação àquilo que eu falei para vocês, ao apego, ao desapego, né, às escolhas, aos sentimentos, a quem o espírito efetivamente é, tudo isso vai interferir nele conseguir um desligamento do corpo físico mais suave, mais equilibrado, ou mais árduo, mais penoso, consequentemente mais sofrido. Então, pelas leis, pelas próprias leis biológicas que regem, e as leis naturais, que são as leis divinas, terminado esse desligamento, o fluido vital deixa, então, de percorrer o corpo físico, o duplo etérico se desfaz, essa energia, tanto do duplo etérico quanto do fluido vital, retorna ao fluido cósmico universal, que está em toda parte, e o espírito, então, encontra-se liberto, naturalmente, sem equipe socorrista nenhuma. Então, segundo os espíritos, dada a característica de mediana ainda da nossa civilização, da nossa humanidade, isso sem contarmos que nós ainda temos, em grande parte da nossa humanidade ainda, um primitivismo e uma ignorância muito grande em relação aos fenômenos espirituais. Nós vamos percebendo que estes desligamentos, pela lógica, vão se dar muito mais pelas leis naturais do que através do auxílio de espíritos, digamos assim, incumbidos para tal. Mas vamos continuar comentando de pouquinho em pouquinho os comentários de Jerônimo. Eu tirei alguns trechos só desse livro Obreiros Eternos, porque eu achei muito interessante que a gente pudesse falar isso dentro desse estudo que nós estamos fazendo do Livro dos Espíritos. Nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, quer dizer, nos vários círculos da vida, tanto no plano da matéria densa, quanto nos planos mais próximos espirituais, nós vamos encontrar uma grande maioria de espíritos, encarnados e desencarnados, trabalhando de modo geral, pessoas medianas, de evolução mediana, pouco preocupados ainda, vamos dizer assim, com a evolução espiritual, com a evolução moral, mas que basicamente trabalham no campo evolutivo, de pequenos segundos, digamos assim, evoluem muito lentamente, porque basicamente cuidam tão somente de trabalhar, comer, gozar a vida. Nós temos uma grande maioria na nossa humanidade que funciona dessa forma. Então, há estes trabalhadores para a generalidade, segundo os sábios desígnios do Eterno, ou seja, porque nós estamos ainda variados grupos de espíritos trabalhando, uns mais antigos, outros mais novos, uns mais empenhados, outros não tanto, uns mais avançados em determinada área, outros em outras áreas, enfim. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhes às necessidades. Ou seja, apesar de nós termos esta generalidade de espíritos bastante variável, mas, em resumo, a grande maioria vivendo ainda em estágios de pouca aquisição moral, pouca preocupação espiritual, cuidam tão somente do imediatismo, né? São pouco mais avançados que algumas espécies mais avançadas animais, vamos dizer assim. Apesar de haver essa generalidade, de haver um número muito grande de espíritos que ainda estagiam nestas fases, digamos assim, imaturas do espírito, existem espíritos, alguns deles,
que se especializam em determinadas tarefas, que se empenham em determinadas tarefas. Então, aí agora, Jerônimo está explicando por que então alguns espíritos recebem este auxílio específico de equipes socorristas e outros não. Então, ele diz a André, não se trata de prerrogativa injustificável, nem de compensações de favor. Ou seja, não pensem nós encarnados que nós conseguimos essas prerrogativas ou porque alguém indicou, ou porque tem alguém muito querido nosso que é chefão lá em cima e aí quer que nós tenhamos um tratamento especial, nem mesmo porque nós pagamos por algum tratamento diferenciado no nosso desencarne. Ou seja, não há uma motivação relacionada a uma compensação de valor. Nós não pagamos por nada disso, tá? E ninguém recebe esse auxílio porque outro espírito pediu, ou porque você pagou, porque você fez, realizou algum ritual, o que quer que seja. O fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores, ou seja, você é analisado, o socorro que você vai ou não receber é analisado em relação à sua folha de serviço. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que a superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. Ou seja, dependendo do trabalhador que você seja, você merece uma atenção daqueles que superintendem o serviço. Então, vamos dizer assim, quem são os superintendentes do nosso serviço? Os benfeitores espirituais, nós estamos falando deles. Porque nós estamos falando do auxílio de equipes espirituais ao desencarne, equipes essas ligadas aos trabalhos em nome de Jesus. Nós não estamos falando de outra categoria de espíritos. Porque assim como usar trabalhando em nome do Cristo, também usar aqueles que se rebelam contra a lei e que, naturalmente, pela lógica, vêm também receber os seus amigos, os seus companheiros, aqueles com os quais eles sintonizam. Mas agora nós estamos falando dos obreiros do Senhor. Então, quando você é um obreiro do Senhor, e aí não é preciso tarefas grandiosas, mas é preciso que você cumpra a tarefa para a qual você foi chamado. Ah, mas qual é a minha tarefa? Fazer o bem. Se eu tenho oportunidade de fazer o bem a um pequeno número de pessoas na minha família, dada a humildade da própria tarefa, da minha própria condição, se eu for um bom servidor, eu merecerei auxílio. Eu merecerei amparo de quem superintende os serviços gerais. Se eu for um trabalhador que possui uma tarefa um pouco mais alargada, que tenho capacidade de desenvolver e de tocar um pouco mais de corações, e executo o meu dever perante as leis eternas, eu também mereço auxílio dos meus chefes, dos superintendentes do serviço, e assim, progressivamente. Então, cada um sabe, cada um de nós sabe se anda condizente com a sua tarefa ou não. Ah, mas como é que a gente sabe? Ninguém me disse isso, nenhum espírito chega e diz. E nem vai chegar e dizer. Nós sentimos. Nós sentimos quando estamos cumprindo. E nós sentimos quando estamos perdendo tempo valioso. É por isso que Agostinho, ele nos auxilia, essa mensagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos auxilia a nos auscultar toda noite, analisando o nosso dia. O que nós fizemos, o que nós pensamos, as tarefas que nós nos comprometemos e cumprimos, aquelas que nós não conseguimos cumprir, o bem e o mal que fizemos, o bom ou mau pensamento que tivemos. Então, essa é uma análise que deve ser feita, não uma vez por ano, geralmente no Réveillon, né, que o pessoal gosta de fazer, mas todos os dias. Porque nós temos pequenas tarefas
a realizar. Mas continua Jerônimo ainda falando com André Luiz. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores, com o desânimo e a carência de recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude de nosso ministério na verdade e no bem, em face do universo infinito. É muito interessante que quando muitas vezes nós pensamos em servidor fiel, em obreiros de Jesus, via de regra nós tendemos, por um hábito velho, nós tendemos a buscar benefícios para nós, que eventualmente estamos cumprindo as tarefas. No entanto, os Espíritos nos esclarecem, nesse livro Obreiros da Vida Eterna, Jerônimo vai falar e outros instrutores vão falar exatamente disso também, que as facilidades no mundo físico não são lições concedidas pela espiritualidade superior. Pelo contrário, os benefícios que nós, se nos podemos categorizar como servidores fiéis, que nós podemos receber da espiritualidade, é força, amparo, consolo, para que possamos combater o desânimo e quaisquer outras dificuldades morais que nos visitem. Porque as dificuldades materiais, nós vamos ter que ultrapassá-las. Não é porque nos devotamos a estudar as lições de Jesus e buscamos, dentro da nossa imperfeição ainda, vivê-las, que nós iremos receber benefícios e facilidades. Não. Na verdade, a facilidade que nós poderemos encontrar na vivência das dificuldades materiais da vida é justamente a força moral para enfrentar. Não nos deixar contaminar pelo desânimo, pelo desalento, pela revolta, pela descrença. Então, os benefícios que a espiritualidade superior nos ofertam são a nível moral, a nível espiritual, de amparo aos espíritos. Então, também aí no momento da desencarnação, isso se faz visível aos servidores fiéis, para que eles não se deixem abater. Então, veja bem, um servidor fiel que tiver que atravessar, por uma série de motivações, uma doença prolongada, às vezes de difícil tratamento, muito dolorosa, ele vai atravessar. Não é porque ele descrê em Jesus que ele não vai passar. Muitas vezes porque exatamente esta lição ele optou. Ou esta lição é imprescindível para o aprendizado que ele ainda precisa fazer. Mas ao servidor fiel nunca vai faltar o amparo moral, as boas palavras sopradas à alma, como eu poderia dizer. Os amigos, a presença dos amigos espirituais constante, a nos auxiliar para que mantenhamos a fé, mantenhamos a esperança, e no momento em que isso se fizer necessário, amigos espirituais que nos auxiliarão no desprendimento total do corpo físico, na libertação deste rumo à vida espiritual após a morte do corpo físico. Eu comentei com vocês que está nesse livro Obreiros da Vida Eterna o relato, trazido por André Luiz da desencarnação de Dimas. Nesse livro mesmo, Obreiros da Vida Eterna. Eu não vou ler tudo, senão fica muito comprido, mas eu grifei algumas coisas bastante interessantes. Então, André Luiz e a equipe dos socorristas se aproxima de Dimas. Dimas já está na agonia que antecede a morte, ainda num estágio bastante próximo, semiconsciente. Ele ainda percebe o que acontece no plano material, ele sente algumas influenciações no plano dos espíritos,
inclusive a presença da sua mãe, que vem para recebê-lo no plano espiritual, mas ele não consegue mais expressar-se. Então ele está vivendo já o momento da agonia. E aí André Luiz conta que Jerônimo, né, o instrutor, o responsável, ele começa então a trabalhar num processo de magnetização de Dimas. E essa magnetização, ela visa facilitar o desligamento das vísceras, o desligamento dos órgãos vitais de Dimas. E André Luiz, então, relata que Jerônimo trabalha com passes longitudinais. E estes passes longitudinais, dirigidos pela vontade especializada de Jerônimo, porque ele sabe o que ele está fazendo, veja bem, é um trabalho especializado, não é qualquer um que realiza. Então, Jerônimo, através destes passes longitudinais e dirigindo a força de seu pensamento, ele vai inibindo o sistema nervoso simpático, neutralizando quaisquer fluidos que possam persistir, principalmente no cérebro de Dimas, o que, consequentemente, vai suavizando a sua angústia, a sua preocupação, porque ele fica, então, naquele estágio de semiconsciência. E nesse momento em que Jerônimo vai fazendo esses movimentos, procedendo aos desligamentos dos órgãos, ele diz a André Luiz que antigamente os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. E aí ele fala para André Luiz, nós somos parcas autênticas, efetuando semelhante operação. Porque os antigos diziam, na mitologia grega, que parcas eram três senhoras, três mulheres, que faziam esse desligamento dos fios da vida. Eram elas as responsáveis pela morte, essas três parcas. Então, Jerônimo brinca com André Luiz que eles ali são as parcas autênticas, porque estão fazendo esse movimento de desligamento. E ele explica a André Luiz que há 3 regiões orgânicas fundamentais, que serão trabalhadas por eles ali, para que se faça, então, esse desprendimento suave do espírito Dimas. O primeiro centro é o vegetativo, está ligado à região do ventre. E ali se encontram a sede das manifestações fisiológicas. Então, os passes, a magnetização de Jerônimo, vai dirigir-se a esse centro vegetativo para fazer o desligamento dos órgãos vitais, localizados no ventre. Depois, diz Jerônimo André Luiz, vem o centro emocional, que é a zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax, basicamente na região do plexo cardíaco. Então, vai também ele agir ali na direção da sua energia, né, na magnetização, a fim de inibir e facilitar o desligamento, quer dizer, desligar os laços perispirituais desta região torácica cardíaca. Finalmente, o centro mental, o mais importante por excelência, situado no cérebro. E aí, então, Jerônimo relata, para aqueles de vocês que se interessarem, vocês vão encontrar lá em Obreiros da Vida Eterna, relata, então, esse movimento, né, da atuação de Jerônimo no plexo solar, desligando, né, os órgãos vitais, conta para nós que enquanto Jerônimo procede a esse desligamento das forças, tanto do ventre quanto dessas forças da região torácica, cardíaca, vai se desprendendo o ectoplasma do corpo físico já em agonia, né? E finalmente, quando ele chega e inicia o desligamento do plexo mental, então André Luiz diz que vê como que uma chama violeta que se desprende, como se algo quebrasse no cérebro e essa chama, então, sai do corpo físico e logo essa chama absorve todo o ectoplasma que havia sido expelido até aquele processo, que é um processo que demora alguns minutos, né? E então toma a forma perispiritual igualzinha ao do corpo físico.
Nesse instante, o perispírito ainda está ligado ao plano mental, e só dali a mais algum tempo é que haverá o desligamento definitivo do fio de prata, que é esse fio que liga o perispírito ao corpo físico. Nosso tempo está acabando aqui, mas amanhã a gente volta, dando continuidade a esse estudo sobre a desencarnação, dentro deste subtítulo, né, que fala da separação da alma e do corpo físico. Eu agradeço a presença de todos vocês. Estou ouvindo este livro novamente. Muito bom, Anderson, é isso mesmo. Aliás, eu não sei se você já percebeu, já deve ter percebido, que eu adoro a obra de André Luiz. E sempre que eu tenho oportunidade, eu trago alguma coisa para vocês dela, porque eu vejo na obra, não só de André Luiz, na obra de Chico, uma continuidade, uma extensão do que nós vamos encontrar no Pentateuco Kardeciano. Mas amanhã eu aguardo vocês aqui novamente, às 7 horas, para mais meia hora dos nossos estudos. Um abraço para a Denise, para a Suzeli, para o Carlos, para a Bárbara, para o Anderson, e até amanhã, se Deus quiser.